Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao segundo estudo sobre Pedro. Na realidade, esse podemos considerar o primeiro, né? Já visto que o lançamento foi bem rápido, falamos bem rapidinho ali de um episódio, né? E hoje eu vou detalhar mais esse episódio, vou dar os teóricos ali, acontecimentos, né, que estavam ali envolvendo aquela pesca maravilhosa, e vou relatar acerca dos outros evangelhos, esse chamado de Pedro também. Então, fique atento aí nesse estudo, pegue seu papel, sua caneta, anote. Lembrando que no final do estudo, no final de fevereiro, nós vamos estar liberando um material para você adquirir, né, caso você queira adquirir o material, onde você vai ter tudo isso detalhado e esmiuçado também. Tá? Então, nós vamos ver algumas coisas aqui bem interessantes. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas. Novamente, Lucas capítulo 5. Vamos lá? Lucas capítulo 5 diz assim: os primeiros discípulos. É interessante que, se nós formos ver os outros evangelhos, o evangelho de João, no capítulo 1, versículo 35, você vai ter também ali a chamada dos discípulos, bem como no evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 18, e no evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Mas por que nós estamos focando no evangelho de Lucas, no evangelista Lucas? Porque ele é quem detalha todos esses acontecimentos aqui na vida de Pedro e de seus sócios ali, certo? Então vamos lá, novamente, olha só. Vale destacar aqui algo bem interessante antes de falar propriamente de Pedro, né? E a gente não tem como falar só de Pedro, a gente vai falar de situações que ocorrem na vida de Pedro, que vão envolver os outros discípulos também e Jesus. Amém? Não só outros discípulos como evangelistas, no caso de Lucas, no caso de Marcos, tá? Então fiquem atentos aí. Versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré, ele é conhecido, né, por lago de Genezaré, mas na realidade é o mar da Galileia, certo? É o mar da Galileia. Esse mar é um mar extenso, para você ter ideia, ele tem 21 quilômetros, né, de largura por 14 ali, 21 por 14 de comprimento, né, ou 21 de comprimento por 14 de largura, como você preferir. Então percebam, por área ali, né, ele tem mais de 200 quilômetros quadrados, então é um grande mar. Eles estavam ali pescando. Era um lugar onde havia muitas pescas, né, muitos pescadores, muitos barcos de pesca, né, e havia uma experiência por parte dos pescadores. Né, e olha lá o versículo 2 agora. Ó. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então, percebam uma coisa. Jesus atrai ocupados. Jesus atrai ocupados. Tá? Versículo 3. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, Simão aqui, percebam o seguinte, ele foi conduzido ao Senhor, primeiramente por seu irmão André. Rafael, como assim? Ué, observa comigo, vamos rapidinho nesse nosso estudo lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40. Olha lá se não foi isso. Ó. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Né? Olha que coisa interessante, a gente não para perceber, né, para analisar isso. Então, quem levou a Pedro, né, no caso Simão, a Jesus, né, foi seu irmão André. Esse é Pedro. Né? Esse é Pedro. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Né? E versículo 5 vai dizer: respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra
lançarei a rede. Então, perceba, esse mestre aqui do versículo 5 é alguém que exerce supervisão. Tá? É no sentido de supervisionar ali. Jesus como um supervisor da pesca ali. Ele vai, fala, vai, volta ao mar alto e lança as redes. Versículo 6. E fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, eram sócios de Simão na sua empresa de pesca. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Bom, aqui alguns detalhes, né? Primeiro, algumas traduções vão dizer assim, ó, pescador de pessoas vivas, né? De vivos homens. Tá? E outra coisa que eu quero observar com vocês nesse nosso primeiro estudo também, né, dentre algumas outras que a gente vai ver. Se a gente for lá em Mateus 4, e eu quero te pedir para ir comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, olha o que vai dizer aqui. Ó. Ele começa assim, ó, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percebe como não é relatado a pesca maravilhosa aqui? Né? Interessante isso, né? Mas há um detalhe interessantíssimo aqui também aqui em Mateus. Precisamos contextualizar uma coisa aqui que é muito importante. O Evangelho de Mateus, né? O Evangelho de Mateus, se a gente parar para analisar, né? Ele é o Evangelho que vai dizer que Jesus é rei. Jesus é o rei dos judeus, o Cristo de Deus, né, profetizado lá no Antigo Testamento, né, e ele vai trazer o reino dos céus à terra. Já no Evangelho de Marcos, ele é o servo fiel. Para Marcos, Jesus é o servo fiel. A gente vai entender isso, né, nesse nosso estudo. Para Lucas, ele é o único homem correto. E para João, ele é o Filho de Deus, o próprio Deus. Então perceberam? Há uma diferença nos evangelhos para quem esse evangelho é pregado. Se você for olhar o contexto, Mateus, ele prega um evangelho mais voltado para os judeus em certos aspectos. É óbvio que lá no final a gente vai ver que você vai ter uma parte que é pregada para os judeus, uma parte que era pregada para a igreja e para os gentios. Tá? Então a gente vai analisar tudo isso também. Certo? Quero que você vá comigo agora até o Evangelho de Marcos, para a gente poder ver a outra diferença. Marcos 1, versículos 16 ao 20. Olha lá. Marcos 1. Perceba que aqui ele já começa falando, né? Marcos 1, 16 ao 20. No primeiro capítulo ele já tem a chamada dos discípulos, olha lá. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Olha a semelhança com Mateus. E Jesus lhe disse: vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Né? E vai continuar. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Versículo 20. E logo os chamou, e eles
deixando seu pai Zebedeu no barco, né, com os empregados, foram após ele. Bem, e agora eles foram para proclamar o evangelho. Na sequência, a gente vai ver que Jesus vai ensinar a verdade. Tá? Então, Jesus começa a ensiná-los. Antes de enviar, Jesus precisa ensinar. É assim que funciona a nossa caminhada. E como nós já vimos, mas eu quero que você volte lá comigo para a gente fechar essas 3 comparações aqui com o Evangelho de Lucas. Vamos lá em João, Evangelho de João, ver algumas páginas aí, né, depois de Lucas. João 1, versículo 35. Olha lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Esse João aqui é o João Batista, o primo de Jesus. E percebam que já 2 dos seus discípulos deixaram João e seguiram a Jesus. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. Versículo 38. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, né? Onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo, e João, e o haviam seguido. Então, são prismas, né? São aspectos diferentes da mesma chamada. Né? Aspectos diferentes da mesma chamada. Aqui a gente só vai ver que um dos que o seguiram foi Pedro depois. Correto? Muito interessante, muito interessante. Então, a chamada de Pedro é uma chamada irresistível. A chamada de Pedro é uma chamada irresistível. Assim como a graça para nós é uma graça irresistível. A graça que nos alcançou é uma graça que nós não poderíamos resistir. Né? Se nós formos no Evangelho de João, novamente eu quero, né, antes de começar a falar de Pedro propriamente, quero mostrar algumas coisas importantíssimas para vocês. Né? Eu quero que nós possamos nos aprofundar muito no estudo. Olha o Evangelho de João, no capítulo 10, a partir do versículo 26. Presta bem atenção, irmãos. Quero que vocês estejam preparados para talvez ouvirem coisas que vocês nunca ouviram até hoje e que possam refletir. Versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. Né? Vamos entender esse contexto aqui, o que está acontecendo? Se você voltar um pouco mais, no versículo 22, né, você vai ver que Jesus aqui, ele está ali em Jerusalém, né, agora, durante a festa da dedicação. Então, olha, versículo 22. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, né, que era um lugar onde eles utilizavam ali para pregação, né, para as palestras, vamos dizer assim. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes. Olha isso agora que Jesus vai falar. Porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Olha que coisa tremenda, versículo 28. E dou-lhes a vida eterna. E dou-lhes a vida eterna. E nunca, irmão, nunca hão de perecer.
nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aqui ele faz uma afirmação da deidade dele, ele fala da vida eterna, né? E ele fala que essa vida eterna é para o viver dos crentes. A vida eterna não é para todos, irmãos. Nós fomos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo. Perdão, antes da fundação do mundo. Então nem todos são ovelhas de Cristo. Haja visto Judas Iscariotes. Pensa em um homem que fez um curso prático teológico, 3 anos com Jesus, e no final consegue negá-lo, e no final consegue traí-lo. Ele foi eleito por Jesus, discípulo. Agora se segura na cadeira porque eu vou falar. Mas ele não foi eleito por Deus para fazer parte das ovelhas que seguiriam a Cristo. Vou repetir. Ele foi eleito discípulo por Cristo, mas ele não foi eleito para fazer parte das ovelhas que seguiriam Jesus. Judas é um discípulo fora da curva o tempo todo, mas no aspecto ruim. O tempo todo ele critica as atitudes de Jesus, o tempo todo ele fala, era melhor pegar esse dinheiro e dar aos pobres, era melhor fazer isso com dinheiro, era melhor fazer não sei o quê, né? Então o tempo todo questionando. Irmãos, prestem atenção numa coisa, as pessoas que questionam, que zombam do Evangelho, não há interesse nelas em Deus. Mas, desculpa, mas eu tenho que falar. Deus também não se interessa por essas. Amém? Nós somos eleitos nele, dele, antes da fundação do mundo. E Pedro, antes, né, começa o seu ministério muito bem. Pedro talvez seja o discípulo que mais se assemelha a mim e a você. É o discípulo que é capaz de dar uma das maiores revelações da Bíblia, quando Jesus pergunta, né, que dizem por aí os homens que eu sou? E na sequência ele pergunta, que dizem vocês que eu sou? E para vocês, quem eu sou? Pedro se levanta, né, depois de ter lá largado a sua empresa de pesca, ter seguido a Jesus, ter visto muitos milagres, coxo andar, né, cego enxergar, surdo ouvir. E chega num dado momento que Jesus vira-se para eles e pergunta, o que vocês dizem acerca de mim? E Pedro dá uma revelação interessantíssima, talvez uma das maiores revelações da Bíblia. Tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. E aí, né, Jesus vai falar sobre... Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Né? Tu és Petrus. E sobre esta pedra, as bases da minha igreja estarão fundadas. Agora, um erro teológico enorme aqui, e inclusive entre pastores, professores, diáconos, aqueles presbíteros, né, que se dedicam ao ensino da palavra. Primeiro, se a gente for no grego, analisar o original da palavra, quando Jesus fala, tu és Petrus, e sobre esta pedra. Então ele vai dizer para Pedro, você é fragmento de rocha. Pedro, você não tem capacidade para a igreja estar fundada sobre você. Você não é uma coluna da igreja. Você é Petrus, que quer dizer fragmento de rocha. Mas sobre esta pedra, esta rocha maciça, que sou eu, a minha igreja será fundada. Ele é o fundamento da igreja, o nosso Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador é o fundamento. Não Pedro. Não, Pedro tentou impedir o próprio mestre de cumprir o seu propósito. Imaginem vocês comigo, né, quando ele diz assim, não, Senhor, de maneira nenhuma nós deixaremos que o Senhor se entregue numa cruz.
Vamos parar com essa história? Não, o Senhor já está aqui fazendo milagres, o teu reino já está sendo estabelecido. Então o Senhor não precisa ir para a cruz. Que é quando Cristo vira para ele e fala, logo depois dessa revelação que ele teve, que Cristo era Petra, era o maciço rochoso. Né? Cristo vai virar para ele e falar, arreda-te de mim, Satanás. Mas Satanás não era Pedro. Satanás era quem estava por trás das palavras de Pedro. Satanás ele manda arredar, mas Pedro ele vai cuidar, Pedro ele vai restaurar, Pedro ele vai fazer com que, após a descida do Espírito Santo, ele pregue, 3.000 se convertam, e na sequência ele vai pregar de novo e 5.000 vão se converter. Por quê? Porque agora ele está movido do Espírito Santo. E a gente vai ver no final desse estudo, né, que Jesus vai chamar Pedro em particular, após a sua ressurreição, para fazer um grande tratamento na vida desse homem poderoso de Cristo, desse apóstolo poderoso, né, que teve problemas sim em Atos, a gente vai ver isso também, lá no início, até o capítulo 13 mais ou menos, né, ele teve problemas com a religiosidade, ele teve problemas porque aceitava com extrema dificuldade que o evangelho era para todos e não somente para os judeus. Né, até que ele vai ter uma experiência com o Espírito Santo e vai se entregar no final, né, como Jesus havia dito para ele lá em João 21, como ele morreria, uma vez que ele não tinha capacidade de se entregar por ele mesmo. Quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E ele fala, sim, mestre, eu te amo. E Jesus pergunta por 3 vezes, mas na última vez ele fica chateado. Por quê? Porque Jesus inverteu. Jesus perguntou, Pedro, você me ama ao ponto de entregar-se por mim à morte, ou você me ama como um amigo? E ele fala a última vez, Senhor, eu não te amo ao ponto de me entregar, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo me entregar pelo Senhor, porque o Senhor viu, acabou de ver, antes do Senhor ser pregado no madeiro, eu te neguei por 3 vezes, né? Antes do galo cantar, e não era um galo animal ali, a gente vai ver isso também, não era o animal galo, não era a ave galo ali, tá? Mas era o galo, era a trombeta que era tocada. E o Senhor sabe que eu fugi, o Senhor sabe que o Senhor estava na crucificação e eu não estava lá. O Senhor sabe que quando o Senhor caiu com a cruz, lá com a parte da cruz, foi preciso ser levantado um outro Simão, porque o Simão que deveria estar lá, que era eu, não estava. O Senhor sabe que eu não tenho capacidade para me entregar pelo Senhor. Então, meu amor não é um amor de morte, mas é um amor de amigo. E Jesus vai falar para ele, Pedro, agora sim, Pedro, que você não é por você, mas é através de mim, é através da graça. Agora sim você vai estar capacitado para se entregar por mim. E Pedro se entrega, mais ou menos ali na década de 60, né, depois de Cristo. Né, e aí vai ser uma história maravilhosa, mas eu quero encerrar essa nossa primeira parte do estudo por aqui, senão a gente vai prolongar muito e temos muitos detalhes para falar ainda, mas essa é só uma introduçãozinha aí, alguns detalhes importantíssimos, mas fica ligado que muito mais coisa poderosa vem por aí. E eu já quero te deixar aí, né, o e-mail, né, para o qual você vai poder mandar aí as suas dúvidas, e sábado eu vou estar liberando um vídeo de tirar dúvidas acerca desse nosso primeiro vídeo. Amém? Pode mandar desse vídeo de hoje ou do vídeo passado, né? Que foi o lançamento do nosso estudo, tá bom? É isso, fico por aqui. Eu sei que você ficou com um gostinho de quero mais aí, mas vamos ter muito mais e vamos juntos, né? Então um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.